Bora lá, Fiel. Lili Nascimento trouxe com exclusividade aqui a informação que o Corinthians tem o interesse de renovar o contrato com o Memphis Depay e com o Maicon. E já pergunto pra você, na sua opinião, você renovaria com o Memphis Depay? Renovaria com o Maicon? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E em relação a isso, o Memphis Depay deu uma declaração lá após o jogo da Holanda. Então curte aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Lili, o André Hernan, o Bruno Andrade, o Felipe Silva trouxeram pra gente essa questão mais cedo envolvendo o Maicon e tem essa questão então do Shakhtar. Afinal de contas, os dois últimos empréstimos para o Shakhtar, o Corinthians ainda não pagou. Como é que vai negociar a permanência do jogador agora, hein, Lili? Bruno, complicada essa situação. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. De fato, o Dorival quer contar com o Maicon, né? Tem se tornado um jogador importantíssimo aí pra equipe, titular absoluto aí nas últimas partidas. Ele chegou em 22, o empréstimo de 23 e o empréstimo de 24 não foram pagos. Então a dívida totaliza aí cerca de 6 milhões de reais, um pouco mais de 6 milhões de reais. Nesse ano, nessa temporada 2025, o Corinthians também negociou mais um ano de empréstimo, só que aí conseguiu fazer sem custos. Então é claro, o clube paga os salários do atleta, mas não precisou negociar valores por empréstimo nessa temporada. Só que aí o Corinthians gostaria de renovar por mais um ano, né? Pelo menos mais um ano de empréstimo. E o Shakhtar não quer, porque o Corinthians ainda deve 2023 e 2024. Além disso, o Shakhtar quer contar com o Maicon. Então o Corinthians sabe que será uma negociação muito difícil para tentar manter o Maicon na equipe, a não ser que o Corinthians compre definitivamente o volante de 28 anos. Quando se fala em comprar aqui no Corinthians, é bem complicado entrar nesse assunto, porque o Corinthians deve para outros clubes, tem a questão do transferban envolvendo o Félix Torres, então o Corinthians ainda tem essa questão para tentar derrubar o transferban, tentar evitar transferban na situação do Garro, por exemplo, do Martínez, enfim, a situação financeira do clube é complicada, mas o interesse da comissão técnica, o Dorival já deixou bem claro, é que ele gostaria de contar com o Maicon aí para o restante da temporada, para a temporada que vem. A gente sabe que o contrato dele com o Shakhtar vai até junho de 2027, Bruno. Continua com a gente então, tá, Lili? O contrato com o Shakhtar e o Felipe Silva tá aqui com a gente, também fazendo parte de toda essa nossa apuração e da equipe ali do Fala Fonte. Maicon pelo Corinthians, 129 jogos, olha lá. Nesses 91 como titular, 61 minutos por jogo, 9 gols, hein? E 7 assistências. E é um cara, não é, Felipe, que vem jogando bem nos últimos jogos, por isso esse interesse também do Corinthians em permanecer, e por isso me parece o interesse do Shakhtar em ter o jogador novamente de volta. Como é que nós vamos resolver isso, hein, Felipe? Cara, a situação é muito complicada, porque imagina, você é um clube que não tá pagando pelo empréstimo, e aí o Shakhtar ele quer negociar em definitivo, ele não aceita mais esse empréstimo. E desses nomes que tem contrato até o final do ano, o Maicon, Thales Magno e Romero, ele foi o que mais aproveitou. O Thales Magno e o Romero têm situação indefinida para 2026. Então, se o Corinthians pudesse manter um jogador desses três, seria o Maicon. Mas como até a Lili falou, cara, o Corinthians não tem caixa para fazer contratação. E ainda vai ser uma negociação que ainda vai ter desdobramentos. Então acho que a questão é essa, é como o Corinthians vai conseguir manter o Maicon por aqui. Porque tecnicamente vale, Mari. Vale, tecnicamente vale, assim, tem se mostrado com o Dorival, assim, né? A gente mostrou a tela ali, desde o retorno dele em 2022, e ele passou por algumas lesões também, né, nesse retorno dele, mas o Dorival encontrou ali, não o melhor Maicon ainda, mas encontrou um funcionamento de equipe com ele. A questão do Corinthians, ela é ainda pior, porque, por exemplo, Romero e Thales Magno, fim de contrato, não, entre aspas, aproveitaram ali para o Corinthians querer renovar. Como que você faz mercado com jogadores assim também? O Corinthians, ele também não lança jogadores para o mercado, né? Porque a situação não é boa também, esportivamente falando. Então, você tem ali alguns destaques, mas esses que o Corinthians, entre aspas, talvez não queira renovar, poderiam fazer caixa para o clube. O Corinthians precisa de dinheiro, mas também não dá para contar tanto assim. Então a situação, ela é péssima financeiramente e esportivamente também não ajuda tanto. Você vê, nesse caso, acho que né, a Lili lembra bem quando saiu o Moscardo, e tinha o Bidon logo na mesma esteira. Exatamente. Subiu logo em sequência. E era um cara super valorizado, não é, Felipe? E por conta até dos problemas do time, ele, por mais que acho que tenha voltado a ser titular, ele perdeu um pouco talvez um pouco desse valor. Cara, o Bidon, ele é um caso engraçado, porque o Corinthians já teve várias propostas para vender o Bidon. Só que a diretoria
acha que nesses últimos negócios que o Corinthians fez, que foi abaixo do mercado, Aham. ou não, vamos segurar o bidon, vamos tentar vender por um valor maior. Só que aí você segura demais o menino, e aí desvaloriza, aí os clubes vão diminuindo, mas agora que ele tá voltando a jogar bem novamente para a janela de janeiro, tem outros clubes interessados da Europa. A gente já fala de Ajax, Benfica, Sporting, são clubes que sempre estão de olho nele, mas agora vamos ver se eles vão chegar na pedida do Corinthians, que é acima de 20 milhões de euros pelo bidon, por exemplo. O Corinthians tem que virar receita de algum lugar. Não revela tanto jogador, e agora o Maicon é um caso que quer manter, mas não vai conseguir pagar, talvez, o que o Shakhtar pede para negociar em definitivo. Pois é, porque aí é essa, né, Jailson? Você 2 vezes já pediu um empréstimo, não pagou, como é que você vai convencer pela terceira vez? Pô, tem nem conversa. Não tem conversa. A terceira vez aconteceu de uma forma sem custos, né? Aí tem a cláusula de guerra, devendo 2, né? Verdade. A cláusula de guerra que o Corinthians estava usando de renovar o Naquela empréstimo. época. Ah, tá. Por conta disso, aí o Corinthians estava chegando nesse acordo. Então a cláusula de guerra aciona, mas agora não dá mais, né? Então é um problema. Nesse último contrato que a gente estava até falando aqui, o Maicon não jogou, né? Pelo Shakhtar, por exemplo. Só jogou pelo Corinthians, basicamente, mas fica nessa questão do me empresta. Pô, me empresta, mas não tem nada em troca. O máximo ali, tu vai pagar o salário ali lá. E aí o que foi combinado anteriormente não foi pago. Então é muito difícil, a situação é complicada. O Dorival tem usado o Maicon ali como primeiro volante, né? Tem sido esse cara do primeiro passe, o Dorival fala em relação ao passe qualificado logo na saída de bola. Em relação ao bidon, só pegando o gancho do que vocês estavam conversando, porque o Corinthians também, uma das críticas, a crítica agora que rolou, por exemplo, com o São Paulo, de vender muito da garotada logo na primeira Tentativa na ali. primeira oferta, na primeira tentativa, que o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, não fazem porque não precisam do dinheiro. Então o Corinthians meio que tentando fazer isso com o bidon, de segurar, porque é um moleque que é muito bom de bola mesmo, tecnicamente, e agora realmente tá voltando a jogar muito bem, jogando ali mais de 10, né? Jogando um pouco mais próximo da área rival, não jogando como primeiro na saída, jogando um cara um pouco mais pra frente. Então, de repente, ele possa se valorizar, sim. Só que aí, por exemplo, o Romero, o Corinthians não vai vender o Romero. Não, o contrato acaba, não é isso? O contrato Não, assim, acaba eu digo em dezembro já. eu digo de ter alguma compensação financeira. Não vai ter. Mas não vai a situação ter do Romero é compensação. engraçada porque ele quer ficar no Corinthians. O sonho dele aposentar no Corinthians. Só que aí você entra no lado do clube, que ele não entregou tanto esse ano como entregou E na o segunda salário, não temporada. sei quanto ele quer continuar ganhando. O salário dele não é baixo, porque ele é um dos principais do O elenco. Thales é empréstimo do New York ainda. Empréstimo do New York, e o New York não estava tão satisfeito com a situação do Corinthians. Por quê? Ele topou renovar por mais um ano, só que assim, com a condição de que a gente quer ver o Thales jogando. E aí você dá minutagem pra ele no Paulista, ele vai bem, só que ele acaba perdendo espaço. Entendi. Exato. E Até muito- o começo muito dele por foi ele bom. também, né? Isso, porque o começo dele foi bom, depois ele não apareceu mais tanto. Ô, Lili, e o Paulista Memphis, dele foi hein? muito bom. Pode completar, Lili, se você tem informações, claro, em relação ao próprio Hilary também. Tá negociando renovação de contrato. Também, né? Mas ainda não tem aquele acordo, ainda negociando. O contrato dele vai até o final desse ano também. A intenção do Corinthians é renovar até dezembro de 2027. Tá, então, Lili, tem esses casos todos e o caso do Memphis. Exato, eu tava falando da questão do Thales Magno, ele fez um ótimo campeonato paulista, né, e depois acabou oscilando aí, tá devendo em campo, a torcida vem cobrando bastante. No caso do Romero, a gente lembra que de 2023 para 2024, ele foi muito importante, foi um dos nomes aí para salvar o Corinthians de um possível rebaixamento ao lado do Cássio, e aí no ano passado também, nos últimos meses, na arrancada com o técnico Ramon Dias, ele também foi muito utilizado, quando precisou esteve ali presente, então ele tem essa característica, é claro que a diretoria corintiana queria arrumar um jeito de permanecer, mas essa questão financeira é o impasse, tem muitas coisas aí pela frente que o Corinthians precisa resolver antes de chegar nessas situações. Agora o Memphis, né? O Memphis, ele está voltando da Holanda para o Brasil, ele é aguardado na manhã desta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava, vai se reapresentar, não vai direto para o campo, vai para o departamento de fisiologia, passar por alguns testes para saber se ele terá condições físicas de jogar o clássico contra o Santos ou não, se tiver, qual a minutagem que ele pode ficar em campo, tomando todos os cuidados, porque a gente lembra na data FIFA anterior o que aconteceu, inclusive nós noticiamos de forma exclusiva nos canais ESPN aqui, a insatisfação do Memphis, que voltou daquela data FIFA e já foi titular contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Ali ele sofreu uma lesão, na verdade um edema na posterior da coxa direita, que tirou o Memphis do campo por mais de 20 dias, né? Ele chegou até a fazer uma postagem citando o antigo preparador físico, o Diego
Pereira, da comissão do técnico Ramon Dias, causou uma insatisfação, climão nos bastidores aqui do clube. Então agora esse retorno dele será com muito cuidado para evitar uma nova lesão também do Memphis. Ele deu uma entrevista exclusiva para a ESPN Holanda. A gente separou um trechinho aí, vamos mostrar ao Fã de Esportes. Ook van een assist net zo genieten als van een goal? Ja, zeker. Zeker, die vrije trap van dat Virgil dan scoort, daar geniet ik wel heel erg van. Je ging zelfs op je knieën met gebalde vuisten. Ja, ik weet niet, ik vind dat niet raar. Misschien zie je dat niet heel veel, misschien is dat een beetje Zuid-Amerikaans dat ik dat overneem. Nee, ja, ik ben vaak gewoon van binnen sowieso gepassioneerd, maar ik denk dat we wel meer mogen uitstralen. We spelen wel het Nederlands elftal, waar we als kleine jongens van dromen. En nu is het maar jaar achter jaar, speel je zoveel wedstrijden en kwalificaties. Dat is niet iets wat normaal is. En ik realiseer me dat wel af en toe. En zeker naarmate je ouder wordt, begin je dat wel te waarderen. Dus ja, ik was super blij. Je probeert zo snel mogelijk te herstellen. En ja, daar moet je zelf inderdaad over waken, maar de club ook. Want ja, je reist wel 10 uur, 11 uur, 12 uur. Je lichaam moet herstellen. Je slaapritme is misschien anders. Dus, en we spelen 3 dagen daarna weer. Dus ja, dat gaat wel denk ik nu wat beter dan van vorige keer. Helaas was ik toen geblesseerd geraakt. Ben je nu helemaal 100% fit? Ja, ik weet niet. Heb je gekeken vandaag? Ja, ik kan zeggen dat je ergens met pijn speelt of zo. Nee, ik voel me goed, ik ben fit. Dus ik ben daar, ja, ik ben blij. Je verliest veel energie onnodig. Maar dit heeft me weer heel veel energie gegeven. En nu kan helaas niet genieten hier even in Nederland van mijn familie of zo. Maar ja, dat hoort bij mij, bij je baan als voetballer. Dus gewoon doorgaan en volgende maand hopelijk wat relaxter te melden hier. Tá aí o Memphis, né, o maior artilheiro da seleção holandesa com 54 gols e agora também nessa última data FIFA acabou se tornando o maior garçom da história da seleção holandesa também com 35 assistências. Só em 2025, 8 gols em 8 jogos aí pela seleção da Holanda. Também 8 gols com a camisa do Corinthians, mas em 39 jogos. E tá aí a torcida aguardando o retorno do Memphis e na expectativa, né? Vai jogar ou não vai jogar, Bruno? E a Lili nem leu as legendas e entendeu tudo, hein? Foi ela que fez a tradução. Foi ela que fez? A tradução foi. Obrigado, Lili, mas continua com a gente, tá? Não vai embora. A gente tá vendo os números, então, do Memphis no Corinthians e na Holanda. A gente viu essa tela ontem, né, Jailson? E a gente até chegou à conclusão que no Corinthians ele joga pouco, mas quando joga ele é importante. Claro que é. Olha lá, tecnicamente ele segue entregando. Mesmo sendo 10º em jogos, nesse período ele é o primeiro em assistências, por exemplo, o segundo em finalizações, o primeiro em chances criadas, e na Holanda ele é o primeiro em tudo. Olha lá. Bom, mas aí é o seguinte, a entrevista ela é interessante porque eles questionavam o desgaste dele de ir daqui para lá. E a nossa preocupação é ele vir de lá para cá, que era o que ele estava falando em como recuperar sem ele sofrer a contusão. E a ideia do Corinthians é renovar o contrato do Memphis, Felipe? O Corinthians ele quer renovar o contrato porque ele tem até julho de 2026. O Corinthians está muito feliz com o Memphis. Ele é um cara muito elogiado nos bastidores. A entrega dele, o comprometimento, o companheirismo dele. Então o Corinthians quer manter, mas tem uma prioridade, que é resolver as pendências que tem com ele. Que são as dívidas, os valores em aberto de luvas. Faz essa cara não, Jailson. Com quem que o Corinthians não tem pendência, né, gente? Isso é uma coisa absurda. Não, mas peraí, ele ainda tem algumas dívidas com o atual contrato, é isso? Com o atual contrato são de premiações, de luvas. E a diretoria do Corinthians trata isso como prioridade. Aquelas metas, premiações do Paulistão. Não é desse caso, mas são premiações, gols, etc. E a diretoria do Corinthians sabe que precisa resolver primeiro isso para depois sentar na mesa e discutir a renovação. Porque se você chegar na renovação com valores em aberto e dívida com o cara, ele ia falar assim, não estão me pagando, então eu não vou renovar, ou não vai facilitar. Isso, exato. E aí o Corinthians quer renovar com valores próximos do que ele ganha. Então o Memphis é um cara de extrema importância no Corinthians. Eles tratam ele como uma figura muito importante dentro do clube, uma figura como titular, que atua bastante nos bastidores, mas precisa primeiro resolver essa questão que está em aberto, que são as dívidas com ele. Tem um acordo encaminhado, a gente pode dizer isso. O Memphis quer ficar?
O Memphis quer ficar e tá muito feliz no Corinthians. Ele tá feliz. E tem um acordo encaminhado para que essa dívida seja quitada. Entendi. E o Corinthians tem fé nisso. Acho que a gente pode seguir nessa maneira. Porque o querer ficar também é no sentido de daqui a pouco ele fazendo esses gols todos, de repente ele pode receber uma outra proposta de fora. Aí se aqui tem uma dívida, aí de repente ele pode pensar de outra forma. Mas... claro, abre brechas, né? Isso com certeza. Agora, essa entrevista dele, ela coloca uma baita pressão, né? Na parte da fisiologia do clube, né? Porque ali ele fala que ele chega para ser avaliado, enfim, e ali ele fala, tô 100% fisicamente, tô ótimo. Então, assim, o Corinthians, ele precisa tratar com essa transparência esse retorno do Memphis, né? Tratamento, enfim, porque contra a Malta ele não entra, e isso foi uma opção do treinador, porque ele tem aquele atraso, né? O Koeman fala sobre isso, a questão do passaporte, enfim, mas ele entra no segundo tempo e ontem também ele deitou no jogo, né? Então, fisicamente, ele parece que tá bem. Então, mas aí a questão é a seguinte, primeiro, vale a pena renovar? Tecnicamente, a gente entende que sim. Né? Aí já é uma outra questão. Vale a pena renovar pelo atual valor? Essa já é uma... Aí se entender que sim, beleza, entendemos que sim, ou no caso do Corinthians. Aí tem como renovar pelo atual valor? Eu acho, são essas duas questões. Eu acho que é um risco, cara. Pela técnica... Ele já falou que não, hein? Eu acho que pela técnica é indiscutível. O Memphis, ele entrega, a gente viu os números da data ESPN, ele entrega. Eu também acho. Só que quando você renova com um salário altíssimo, ainda mesmo que tenha a divisão com a casa de apostas e tudo mais, é muito complicado pro Corinthians arcar tudo que arca com ele, entendeu? Eu acho que esse é o ponto na questão. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês dois, né? Tanto para você, Felipe, que cobre aí os bastidores, e para Lili também, que tá lá no dia a dia do Corinthians. Qual é o argumento que o Corinthians vai ter para virar pro Memphis e falar assim, não tem a menor condição de renovar pelo valor que você ganha atualmente, porque o cara tecnicamente está entregando tudo, tem essa discussão de calendário aí, de data FIFA, e ele está reclamando abertamente, e não é um problema dele, é uma questão do calendário do futebol brasileiro, ele entregou tudo e o Corinthians ainda está devendo pro cara no atual contrato. Qual é o argumento que o Corinthians vai virar pro meio e falar, a gente não tem condições? Fala, Lili. Ô, Jailson. Não, o Memphis, ele tem vontade de permanecer, o Memphis é muito grato ao Corinthians, a tudo que foi feito, né, em campo mesmo, e preparo físico dele do ano passado e também desse ano, pelo menos até o início do ano, né, antes dele começar a ter essas lesões, né, musculares, então, porque foi o que colocou ele de volta no cenário da seleção holandesa, então ele conseguiu reaparecer, né, o treinador da seleção holandesa veio assistir a um treino aqui, conversou na época com a comissão do técnico Ramon Dias, gostou, voltou a convocar o Memphis, então ele é muito grato por isso. Agora pensar que chegar lá na frente não dá para renovar com o mesmo salário e com os mesmos bônus e tudo que foi incluso no contrato que foi fechado com o Augusto Melo. Eles vão tentar diminuir isso e ver ali na vontade do Memphis de permanecer pela gratidão que ele tem ao Corinthians, que fez, querendo ou não, né, que ele voltasse à seleção e tá brilhando na seleção da Holanda. Então eles vão contar com isso. Agora dizer que vão fazer a mesma coisa ou aumentar, isso é muito difícil. Tem outras prioridades gravíssimas que o Corinthians precisa resolver antes. Porque pensando em mercado, a gente acompanhou essa temporada, os números altíssimos, né? Assim, com jogadores, os clubes pagando, até mercado interno. Então acho que o valor fixado de mercado do Memphis, eu acho que isso não é a discussão, pelo que ele entrega, enfim, ele tá em alta de fato na própria seleção. Para ele, acho também uma jogada arriscada mudar de clube nessa véspera de Copa. Então, mudar de país, né? Exatamente, essa mudança. O mesmo cenário que ele tem no Corinthians, ele tem em outro clube europeu. O Corinthians, ele é titular absoluto. Em outro clube europeu, como que ele se coloca nesse cenário? Então, acho que para ele também é pensar nessas questões de objetivos pessoais e profissionais. Mas é como a Lili falou, o Corinthians ele tem questões gravíssimas. Mas, do que a gente tem acompanhado, é até que um modus operandi, né? Você empurra um pouquinho as outras questões. Vai tentando tapar. Sabe aquela frase do estádio? Nem paga. Né? E aí vamos ver a situação do Memphis. Mas tem essa dívida ainda com ele. Eu vou agradecer só a presença da Lili. Obrigado, viu, Lili? Amanhã você vai estar aqui, né, Lili? Valeu, gente. Beijo. Estarei aí, hein? Tamo junto. Então amanhã a Lili tá aqui no nosso Sport Center. O Corinthians quer a permanência do Maicon, muito em função daquilo que o Dorival tem dado de oportunidade e o que ele tem aproveitado essas oportunidades.
Numa conversa que eu tive recentemente com uma pessoa do Corinthians, uma fonte lá do Corinthians, muito grande, muito boa, eu questionei Thales Magno, Romero e Maicon, o Corinthians vai renovar com quais desses jogadores? Sei. E essa fonte, mas assim, não titubeou. Falou assim, ó, hoje o Maicon é o único que tem aproveitado as chances. E é verdade. Então, se o ano acabasse agora, se a gente tivesse no final da temporada agora, tipo assim, acabou as férias amanhã. Sim. O Maicon seria o único que ficaria desses 3. O Corinthians, então, avalia sim o jogador. Mas a informação que tá lá no nosso site é preocupante porque o Shakhtar... Quer dinheiro, claro. E o Corinthians tem essa grana? Não tem. Mas aí também aí teria que fazer um acordo. A questão pega porque o Corinthians precisa, o departamento de futebol precisa dessa verba, precisa dessa grana. E que hoje é uma incógnita. Hoje é incerto tudo. Mesmo porque até o transfer ban ainda não foi resolvido, né? E aí, Fiel, já termino perguntando pra vocês aqui, você ficaria com o Memphis? Você renovaria o contrato do Memphis Depay, cara? Depende do valor. Se ele diminuir, dá pra negociar. Eu acho bem difícil ele querer diminuir, ainda mais que ele se encontra num bom momento na carreira, né? As atuações pela seleção pesa muito aí no atual momento do Memphis. Mas foi contra a seleção de Malta, mas foi contra a seleção da Finlândia. Não é muito pra isso que a mídia olha, né? A seleção holandesa tem uma baita tradição aí no futebol internacional e o Memphis se tornou o maior goleador da história da seleção. Então é algo de você se colocar aí no seu currículo e ter um peso muito grande, né? Sem contar que, acredito, com essa visibilidade toda, pode ser que chegue proposta da Arábia, pode ser que chegue proposta dos Estados Unidos, porque ele é uma estrela, né? Então, com certeza encheria grandes estádios aí, renderia muito assunto para a liga ao qual ele fosse. Não sei se ele continua no Corinthians, né? Para ser bem sincero, nos moldes que tá, na situação que o Corinthians encontra-se aí financeiramente, né, na administração do Corinthians, eu não ficaria. Eu acredito que o Corinthians tem sangrado muito para manter o Memphis aí. Eu sei que o retorno é muito bom, ainda mais se ele tiver muito peso ainda nesses jogos que estão faltando da Copa do Brasil, na Copa do no Campeonato Brasileiro. Se ele for decisivo, eu sei que vai aumentar o peso, mas, cara, para continuar com ele, o Corinthians tem sangrado muito e é um momento onde o Corinthians precisa fechar as torneirinhas para conseguir aí organizar o meio de campo, colocar a casa em ordem, né, para voltar a se organizar. Isso tudo, lógico, culpa das antigas diretorias, que eu nem quero ficar entrando aqui. Mas e aí? Você renovaria com o Maicon? Tentaria a compra definitiva dele? Ou você deixaria ele embora pro Shakhtar? Deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre o Memphis também, beleza? Quarta-feira o Corinthians enfrenta o Santos, então, ó, até o dia do jogo eu vou trazer todas as informações aqui, vamos ter muitos assuntos para tratar aqui, beleza? Grande prazer ter vocês aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vai, Corinthians!